bem, pessoal? Bom dia. Nós vamos dar continuidade então ao estudo dos sólidos. Nós já avançamos um pouco no estudo dos sólidos, sabendo calcular a área lateral, a área total, a área da base, a diagonal de cubos, de paralelepípedos, ou seja, um prisma retangular e também do prisma triangular, para lembrar vocês do cubo, depois, aliás, do paralelepípedo, que é um prisma retangular, ou um prisma com base quadrada, um prisma triangular, que pode ser equilátero, podemos também ter um triângulo retângulo. E agora nós vamos para o estudo de outros sólidos, ainda no formato de prisma, mas com um número de faces maior, como por exemplo o pentágono, ou igual a esse aqui, o hexágono, podendo a base não ter apenas um quadrado, um retângulo ou um triângulo, mas ter ou um pentágono, ou um hexágono, heptágono, enfim, 8 lados, 9, 10, quantos lados imaginarmos. Por enquanto nós vamos ficar ainda nos prismas, que vai nos diferenciar um pouquinho das pirâmides. A diferença entre o prisma, prisma com base triangular, ou uma base quadrada ou retangular, porém sempre imaginando que na base inferior e na base superior eu tenho a mesma figura geométrica plana. No caso do prisma triangular, na base de baixo ou na base superior, eu vou ter a mesma figura geométrica plana, no caso um triângulo. Daqui a pouquinho nós vamos ver os prismas, aliás, as pirâmides, onde a base pode ser quadrangular ou triangular. Porém, nós temos só uma base. As faces e as arestas, elas se juntam num ponto principal superior, que é o vértice então dessa pirâmide. Para a gente chegar nesse sólido aqui, nós ainda vamos estudar então sólidos com a base com mais faces, com mais número de lados. E para a gente poder chegar nesse ponto, nós vamos ver um postulado que foi desenvolvido por um matemático italiano lá no século XVII ainda, um matemático chamado Francesco Buonaventura Cavalieri. E aí, com base nesse postulado, que é um postulado muito simples, mas que nos ajuda a entender o estudo dos demais sólidos, dos demais prismas, ficou conhecido pelo seu próprio nome como princípio de Cavalieri. O que é esse princípio de Cavalieri? Nós vamos imaginar duas figuras geométricas. Um prisma quadrangular, ou um paralelepípedo, e também um hexágono. Se nós imaginarmos essas duas figuras colocadas na mesma posição, e se imaginarmos, assim como nós já vimos nos princípios primitivos da geometria espacial e da geometria plana, por um determinado sólido, nós podemos ter inúmeros planos que passam por ele. Nós vamos considerar dois planos, o plano alfa e o plano beta. Imaginar que esse plano beta então corta os dois sólidos, o hexágono e o paralelepípedo, formando duas seções transversais. Nós já vimos o que significa, o que são seções transversais. Seção transversal é aquela figura geométrica que é criada a partir do momento que você tem um plano que corta uma figura, um sólido. Então nós vamos chamar essa seção transversal de A1 e vamos chamar essa seção transversal de A2. Esse sólido vamos chamar de sólido 1 e sólido 2. Então o princípio de Cavalieri é muito simples. Ele diz que se qualquer plano beta for paralelo ao plano alfa, e a seção transversal criar duas áreas planas, essas duas áreas são iguais,
Portanto, o volume dos dois sólidos são iguais. E se o volume dos dois sólidos são iguais, a mesma forma que nós usamos para calcular o volume de um paralelepípedo, nós também vamos usar para calcular o volume de outro qualquer sólido. Tá? Esse volume seria calculado pela relação que nós já conhecemos. A área da base vezes a altura. Ou seja, se nós pegarmos essa figura geométrica aqui, que é um hexágono, tá? Para calcular o volume dessa área, dessa figura geométrica, nós vamos calcular a área da base, que nós buscamos lá da geometria plana, vezes a altura desse sólido. A altura é dada pela reta que passa exatamente aqui no meio, mas que é paralela a uma dessas arestas. Tá? Portanto, o tamanho da aresta é o mesmo tamanho da altura desse sólido. Como é que nós calculamos a área dessa figura geométrica aqui? Vocês podem ver, né, que essa figura geométrica ela tem repartido 6 triângulos. Os 6 triângulos são iguais. No caso do hexágono, se formam 6 triângulos equiláteros. Calculando a área de um desses triângulos, eu pego a área só de um deles. Portanto, se eu tiver a aresta, o tamanho dessa aresta aqui vai ser o mesmo que essa e o mesmo que essa. Eu posso calcular a altura, nós já vimos isso em exercícios, e para calcular essa altura eu uso a famosa fórmula da teoria de Pitágoras, do teorema de Pitágoras. Tá? Então, calculo a área de um desses triângulos aqui e vou multiplicar essa área por 6. Com isso eu vou ter a área desse hexágono. Tendo a área desse hexágono multiplicado pela altura, eu vou ter o volume que contém esse sólido. E assim sucessivamente. Tá? Eu vou repetir o que eu já repeti outras vezes. Não decorem essas fórmulas, né? Não tentem memorizar, vocês vão ter muitas fórmulas para memorizar e não há necessidade. Tá? A gente já conhece as fórmulas básicas da geometria plana e a gente aplica essas fórmulas da geometria plana na geometria espacial. Tá? Então basta identificar as figuras geométricas planas que nós temos no sólido, resgatar lá da geometria plana as fórmulas do cálculo de área, e aí nós temos condições de calcular então a área lateral, né? No caso desse sólido aqui, são retângulos. Eu busco lá da geometria plana a área de um retângulo, que é lado vezes o número de faces, são 6 faces, e aí eu vou ter a área lateral. A área total, vou calcular esta área aqui, vezes 2, porque são duas bases, mais o número de faces e a sua respectiva área. Tendo essa área aqui, multiplico pela altura, eu posso ter o volume. Então vejam que não há grandes dificuldades para se poder calcular também de outras figuras geométricas diferentes daquelas que nós já calculamos até agora.